Olá, meu oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cheguei na área, receba, não é mesmo? Aula de português, exatamente. Então, ó, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Como vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Carla, sou a professora de vocês, de língua portuguesa. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que é a argumentação, um assunto tão importante para a nossa vida, porque a nossa linguagem ela é argumentativa. Então a gente fala argumentando, a nossa vida se dá nas práticas sociais e todas elas possuem um pouquinho de argumentação, certo? Mas como vocês sabem, eu nunca estou sozinha para que essa aula chegue até você pela TV, pelo aplicativo. Existe uma equipe por trás fazendo toda a parte técnica. Então, a gente tem aqui nossa intérprete, Midian, não é? Tornando a aula acessível. A informação precisa chegar a todo mundo. Temos nosso produtor, Jonas, ele que coloca o meu microfone, me ajeita, ó, tá tudo certinho aqui. E Cleiton, tudo certo, tudo nada errado. Isso, tudo maravilha. Maravilha o quê? Maravilha Carla, Cleiton. E estou aqui, ó, com a nossa amiga, nossa professora de ciências, professora Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, professora Carla. Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos, né, para mais uma aula de língua portuguesa, bem interessante, bem preparada pela professora Carla, e vamos junto aí nessa linda viagem. Qualquer dúvida, podem falar comigo aqui, que eu estou a postos, tá certo? Muito bem. Como a professora falou, qualquer dúvida, chat. E como é que a gente conversa no chat? Vou dizer já já, tá? Deixa eu só lembrar vocês que, caso, né, percam a aula, caso queiram rever algum conteúdo, vocês podem ir lá no YouTube, colocar lá na pesquisa Educa Recife e vai aparecer, tá? Nossa playlist com todas as nossas músicas, ó, as nossas aulas. É porque vocês sabem, né? A aula de português geralmente tem uma musiquinha. Hoje não vai ter, quer dizer, a não ser que eu lembre de alguma música até lá. Mas você vai lá no YouTube e tem a nossa aula. Olha, Cleiton já colocou aqui, ó, os QR Codes, que vocês podem apontar a tela do seu celular para eles e você consegue baixar o aplicativo do Educa Recife. E é por ele que você conversa aí com a gente, interage, faz perguntas, tá certo? Então, bora lá. Na aula passada, a gente falou de argumentação. Argumentação no sentido amplo, tá? Porque quando a gente fala argumentação, você lembra de quê? Você lembra logo da redação do Enem. Quando eu falo texto argumentativo, você lembra de quê? Artigo de opinião. E acaba esquecendo que a argumentação ela está presente em outros textos, em outros gêneros textuais, certo? E aí eu pergunto para você, há argumentação em outros gêneros textuais que não sejam artigo de opinião, redação do Enem, né? Redação dissertativa, argumentativa. Há argumentação em outros gêneros? A argumentação em vídeos, né? A gente deixou um vídeo que a gente vai assistir novamente, certo? Aquele vídeo, aquela campanha bem curtinha, porque hoje a gente vai analisar os aspectos de campanha publicitárias. Qual é a argumentação utilizada nas campanhas que a gente vê por aí, nos anúncios? E a argumentação em linguagem não verbal, e aí não se preocupa porque a gente vai lembrar o que é linguagem não verbal, a gente vai lembrar o que é linguagem verbal e vai perceber que a argumentação pode sim estar presente, certo? Então, vamos lá. A resposta é sim para todas as perguntas. Existe sim argumentação nos gêneros textuais, em outros gêneros que não os escritos, né? Que não o artigo de opinião. Há, inclusive, a argumentação nos gêneros narrativos, não é? Conto de fadas a gente acha que não, mas existe uma argumentação. Os desenhos animados que as nossas crianças assistem, é preciso ter cuidado, por quê? Porque há uma argumentação no meio, há um convencimento, há uma formação
do indivíduo, não é isso? Quero deixar aqui, seja bem-vindo, Billy, a nossa maravilhosa aula, certo? Maravilhosa. Aliás, sou eu, né? Aqui, ó. Eu e a professora Cláudia, que dupla. Então, bora lá. Então, sim para todas as perguntas. E hoje a argumentação acontece constantemente nas mídias audiovisuais. O que é isso, né? A gente está inserido como comunidade no meio tecnológico. Inclusive, vocês estão aqui tendo a possibilidade de assistir aula por meio da TV. Então, vocês estão nas mídias audiovisuais. E a argumentação acontece. Você liga a TV e o tempo todo a argumentação está ali. Então, o que seriam as mídias audiovisuais, né? O audiovisual em si é um meio de comunicação em que há a utilização conjunta, ou seja, né, ao mesmo tempo, de elementos visuais e sonoros, ou seja, que pode ser vista e ouvida ao mesmo tempo. Dentre as mídias audiovisuais destacam-se a televisão, cinema e vídeos para a internet. Então, ao mesmo tempo que eu consigo ver, eu consigo ouvir. Então, a televisão aí é um exemplo clássico de uma mídia audiovisual, certo? Ao mesmo tempo que você escuta a mensagem, o texto, você está vendo alguma coisa, você está vendo as imagens, a cena, os filmes, né? Todas as coisas que a gente costuma assistir. Não é, professora? Estamos verdade. o tempo todo, né? O tempo todo recebendo, né, essas WhatsApp, informações. Não para, né? as mídias. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção que a linguagem não é neutra. A gente costuma dizer que as pessoas, quando, professora, ela não tem opinião, não, ela fica em cima do muro. Impossível, tá? Ninguém consegue não ter opinião. O valor, né, cultural, a gente chama valor axiológico, ou seja, é o todo de valor que você coloca em algo. Então, se você você é ser humano, você interage, você vai ter aquele valor. Você vai dar valor às coisas. Você vai julgar se é bom, se é ruim, se gosta, se não gosta, certo? Então, não adianta, a ciência já comprovou que o ser humano ele tem um valor intrínseco dele. Então, não adianta dizer que alguém não argumenta, alguém não tem opinião. Mentira, tá? É comprovado cientificamente que todo ser humano é carregado de argumentação. A linguagem é carregada de argumentação, certo? Então, bora lá. Se é assim, né, se a argumentação está nas mídias audiovisuais, as campanhas publicitárias são exemplos disso. E é muito importante a gente estudar o que está no nosso dia a dia. Por quê? Há muito tempo houve essa virada, né, de paradigmas na nossa escola. Isso foi muito bom, tá, pessoal? Porque antigamente, mas antigamente mesmo, a escola ensinava o que a gente não vivia, né? Então, assim, há estudos mostrando que a escola, por muito tempo, foi aquele lugar de estudar somente retórica, escrita, ciência, mas sem colocar isso na prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Até que bom que houve essa virada de paradigma. E a escola hoje é tida como um espaço de aprendizagem para aplicar no nosso dia a dia. E também é um espaço onde a gente pega o que a gente vivencia lá fora, traz para dentro de sala de aula, estuda, aprende, e aí sim a gente vai para o conteúdo. Ou seja, a escola agora está fazendo o inverso. A gente traz a prática para entender o conteúdo. Então, isso é muito bom. Por isso que as campanhas publicitárias estão presentes no nosso dia a dia, é tão importante a gente estudar. Nas provas, Enem, vestibular, qualquer prova. Eu mudo meu nome, viu, Cleiton? Não serei mais Maravi Carla se a gente pegar uma prova hoje e não tiver campanha publicitária. Por quê? Porque é algo do dia a dia. Não é, Cleiton? Está prestando atenção? Tudo certo? Muito bem. Então, vê só. Vê aí. O que são campanhas? Campanha, no sentido da palavra, não é? É algo que você faz para conseguir
alguma coisa. Eu vou fazer campanha para a professora, para a senhora ficar. Quantas vezes a gente vai mudar de turma? Não, professora, a gente vai fazer uma campanha para a senhora ficar com a gente. Ou seja, campanha é uma palavra que todo mundo conhece. Mas, quando a gente traz campanha para o campo publicitário, a gente traz outros aspectos. A gente tem vários tipos de campanha. E eu trouxe alguns para a gente analisar. Então, campanha publicitária institucional. O que seria isso? Olha aí. A comunicação desse tipo de campanha é toda voltada ao reconhecimento da marca. Campanhas institucionais não visam a venda do produto diretamente. Seu objetivo, geralmente, é construir uma linguagem, uma imagem positiva da marca e gerar uma conexão com o público. Para isso, o apelo, na maioria das vezes, é emocional. Então, quando você se envolve com aquela campanha, a ponto de se emocionar com ela, não acredite que aquilo ali não foi pensado, aquilo ali é uma estratégia argumentativa para convencer você que aquela marca ou aquela instituição é a ideal para a gente, para aquele objetivo, certo? Então, quando eu digo assim, campanhas não institucionais não visam a venda diretamente, né? Não é explícito como uma campanha para vender um perfume, uma campanha para vender um produto. Mas, indiretamente, quando você apela para a emoção do leitor, para a emoção do... quem está ouvindo, né, quem está vendo aquela campanha, você automaticamente faz com que ele queira comprar o produto. Mas a campanha institucional tem o objetivo de divulgar a marca, de reconhecer a instituição, como o próprio nome diz, certo? Então, o objetivo dessa campanha social e educativa, é outro tipo de campanha, tá certo? O objetivo dessa campanha social e educativa é engajar o público em causas ou ensinar algo de forma simples e clara. Geralmente são realizadas por instituições ou até mesmo pelo governo, a fim de orientar a população. Professora, em ciência a gente encontra muito, né? Muito. Essas campanhas aí. É verdade. Existe muita campanha assim, relacionada na área de ciências, principalmente essas campanhas, vamos dizer, que você... A questão do meio ambiente também, ela está muito ligada a essas campanhas, tanto com o objetivo para que o público realmente sinta, realmente tenha aquela... Adote aquele posicionamento, não é isso? Isso. Tem aquela reflexão sobre um problema aí da sociedade e a gente possa modificar, não é? As campanhas também de conscientização contra doenças. Aí você vê, Outubro Rosa, não é? Isso. É uma campanha de alerta, de conscientização, não é? É uma campanha realmente, ela é educativa, porque aí ela alerta você da necessidade do cuidado. Exatamente. Né? E Por todo isso, mês ele tem campanhas de conscientização. A Organização Mundial de Saúde viu que dá certo. Então, todo mês existe toda uma campanha voltada, existe a cor, essas cores se repetem às vezes, e existe a campanha de realmente educativa para conscientizar. Essa semana nós estamos trabalhando, professora, a amamentação. isso. Então, a importância, trabalhamos em todas as nossas aulas, agosto ele vem recheado também. Então, a importância da amamentação, não é? Para o bebê, quanto para a mãe também, aquele primeiro momento, É o né? agosto dourado, é? É, o agosto dourado. Exatamente. Então, essa semana realmente é intensa essa campanha aí do agosto dourado. Até a cor, né? Isso. Dourado já está dizendo que ela está no topo. Como é importante essa E o primeira leite, alimentação. quando ele diz que o leite, né, materno é ouro para o bebê. Isso, Exatamente. é ouro para o bebê. Realmente é um ouro. Exato. Então, essas campanhas que a professora está falando estão aí, ó, a todo momento, e é um tipo de campanha, é um tipo de campanha social e educativa, e a gente precisa saber qual é o objetivo dessa campanha. Não é o de vender como de reconhecimento de marca, como é na institucional, mas sim é para ensinar algo, né, social e educativa. Social porque a gente está fazendo aí para a sociedade, a gente está falando de algo importante para a gente enquanto sociedade, e educativa porque a gente ensina algo, certo? Então, eu quero
que vocês assistam foi aquele vídeo que eu deixei na aula passada, bem no finalzinho. A gente assistiu esse vídeo, é bem curtinho, é um vídeo adaptado, a gente retirou a marca, mas porque o objetivo aqui é analisar a argumentação presente no vídeo, certo? Então, bora lá. Começar é dar o primeiro passo. É seguir sempre em frente. Para o próximo dia, o próximo projeto, o próximo ano. E isso significa valorizar não apenas quem você é, mas quem você quer ser. Vamos juntos fazer desse novo ano um novo começo. Assistiram? Eu vou colocar de novo para que vocês consigam identificar e perceber a evolução das imagens, tá certo? Então, vejam o que é dito, observem o texto e vejam aí a evolução das imagens, porque isso é a principal, essa evolução é a principal estratégia argumentativa. Assistam agora com mais atenção. Recomeçar é dar o primeiro passo. É seguir sempre em frente. Para o próximo dia, o próximo projeto, o próximo ano. E isso significa valorizar não apenas quem você é, mas quem você quer ser. Vamos juntos fazer desse novo ano um novo começo. Vejam, o novo projeto, a nova fase, isso a mídia audiovisual, porque essa campanha ela foi divulgada, né, nas mídias audiovisuais, ao mesmo tempo que você escuta, você também vê. Então, a gente tem aí a imagem de uma criança, o foco no olhar da criança. O que remete ao olhar da criança, não é, professora? Aquela inocência, aquela beleza, a esperança de um mundo melhor, quando a gente diz que a criança é a esperança de um mundo melhor. Então, tudo isso. E, no fim, um casal de idosos que mostra aí a experiência ao longo da vida que você desenvolve. Então, você, enquanto leitor dessa campanha, você se envolve emocionalmente. Então, o apelo, a linguagem apelativa nas campanhas é muito clara. Então, é exatamente te convencer de que, no final, ele diz assim, vamos juntos nessa nova etapa. Certamente, aquela marca deixou a argumentação, fechou a argumentação desse vídeo nessa frase, ou seja, vem com a gente que estamos com você do início ao fim. É uma linguagem não verbal junto com a linguagem verbal. Então, se a gente observa o texto que está sendo dito junto com a evolução das imagens, teve uma pessoa também, um deficiente, né, que mergulhando na piscina, ou seja, aqueles desafios que são superados, tudo isso causa envolvimento. E percebam que o público-alvo é o público diverso. Então, você se reconhece com a criança, você se reconhece com um casal de idosos, ou seja, a campanha publicitária é muito bem pensada em questão de argumentação. E aí eu trago para vocês uma questão para a gente perceber de linguagem verbal e não verbal. Mas deixa eu lembrar para vocês o que é linguagem verbal. Linguagem verbal é aquela que é transmitida pela voz, pela escrita. E assim ela é, como o próprio nome diz, verbalizada. Você pode reconhecer a linguagem verbal por meio das letras, palavras e sons, que você reconhece como parte de convenção da língua portuguesa. Então, quando a gente reconhece aquela palavra, quando a gente reconhece a voz, o som, é a linguagem verbal. Mas a gente também tem a linguagem não verbal, que é, enquanto isso, né, a linguagem não verbal tem diversas manifestações. Ela é o conjunto de formas de comunicação em que a expressão ocorre por sinais, gestos, imagens e até mesmo expressões faciais. Professora, então quer dizer que a gente tem texto não verbal e tem texto verbal. A gente tem texto com os dois? A gente tem texto com os dois. Como é o caso dessa questão aqui, Então, observem bem essa questão. Pode deixar na tela, foca na tela. A gente tem aí, uma imagem que tem uma linguagem não verbal, né? Que é a imagem, e tem um texto
que é garrafa PET vazia, tem valor líquido e certo. Reciclada, vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado. Principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e ainda poupa recursos naturais. Não é, professora? É verdade. Não é? É muito Tem um importante essa ensinamento questão aqui, não é? aí. Tem. É rico aí, é o que o meio ambiente está precisando disso aí, não é? Exatamente. Realmente, além de separar o lixo, ter esse cuidado de reutilizar, de saber a importância, não é? Então, esse texto aí, ele está trazendo muitas informações. E esse texto, pessoal, percebam que mistura, então, linguagem verbal com linguagem não verbal. A gente tem a linguagem não verbal aí com as imagens e tem a linguagem verbal com as palavras, com o texto escrito. Logo embaixo tem a frase de efeito, né, que a gente chama, aquela frase que impulsiona você a prestar atenção mesmo, a mudar de atitude. Ou seja, separe o lixo e acerte na lata. Plástico velho pode virar tecido novo, tá? E lá no cantinho ainda tem assim, cascas e ossos, restos de comida, pó de café e chá, galhos e podas. Ou seja, tudo é reaproveitável, né? A gente pode reaproveitar. E isso é uma questão do Enem. É uma questão do Enem, trazendo para vocês a importância de observar a argumentação. Eu quero saber como é que, né, quem promoveu o anúncio, qual foi a argumentação que ele utilizou? Ele utilizou a linguagem verbal e não verbal como forma de argumentação. Tanto que a pergunta nessa questão foi, nessa campanha, ou seja, esse anúncio, tá? Que a gente vai ver próxima aula exatamente o que é gênero textual anúncio, ou seja, tem outras características. Esse anúncio faz parte de uma campanha. Então, digamos que campanha é o macro, né? É o grande, é o conjunto de ações, e o anúncio é o gênero que faz parte dessa campanha. Então, esse anúncio aqui, ele está numa campanha. Então, nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento. Ou seja, ele envolveu, eu provei para você que a gente realmente precisa observar a linguagem não verbal, porque foi a principal estratégia utilizada nessa campanha, a linguagem não verbal. E qual é a linguagem não verbal? Essa garrafa PET, essa tesoura, esse tecido. Tem a parte úmida, né? Tem a parte, o cesto com os resíduos secos, né? Que a gente chama. Tem a linha, o sólido, né? Então, a gente tem tudo isso. A pergunta foi: qual foi a principal estratégia? A utilização da linguagem não verbal. Essa linguagem não verbal tem como um argumento para. Para que esse argumento é utilizado? Letra A, né? Reaproveitamento de material. Letra B, facilidade na separação do lixo, melhoria da condição do catador, preservação de recursos naturais, geração de renda para o trabalhador. Olha para mim, vai, foca aqui, presta atenção. Se a gente for observar, enquanto argumentação, todas as respostas estão corretas. Mas a pergunta é bem direcionada para onde você precisa olhar. Então, é muito, muito importante você perceber o enunciado. O que é que a questão está me pedindo? A questão está pedindo para que você olhe apenas para a linguagem não verbal. E aí, se você não sabe o que é linguagem não verbal, você acaba errando. A linguagem não verbal dessa questão só aponta para uma resposta certa, que é a letra A, o reaproveitamento de material. Pela linguagem não verbal, a gente consegue ver, de fato, o reaproveitamento do material. Professora? É verdade. Ciências fica onde nisso, hein? Em tudo, não é? E essa questão aí, ela, como você diz, geraria as questões todas certas se você não soubesse o que seria linguagem verbal e não verbal, não é, professora? Exatamente. E ciências aí está bem presente aí
Na nossa questão, na questão da reciclagem, da reutilização, o que é importante fazermos diariamente. Nosso ambiente, ele está pedindo socorro para isso. Então, vamos divulgar aí essa campanha, né? Criar aí uma campanha nas escolas, é muito importante, gente. Vocês podem procurar os professores de vocês e já fazer essa campanha em sala. Exatamente. A nossa aula está chegando ao fim, né? E a gente vai continuar falando sobre argumentação na próxima aula. A gente vai falar mais especificamente de anúncio publicitário, porque agora a gente falou de campanha, né? Algo macro, é um conjunto de ações. Então, eu quero que vocês observem só, esse anúncio aqui, tá? A gente tem imagens, apenas imagens, a gente tem somente a linguagem não verbal aí. O que a gente tem de linguagem verbal é uma frase bem pequenininha em cima, mas é em inglês. Então, para a gente, enquanto, né, para interpretar, a gente só precisa das imagens, a gente só precisa da linguagem não verbal. Observem aí e me respondam, sim ou não. A argumentação? Existe argumentação nessas imagens, sem nenhuma palavra? Professora? Sim. Sim, não é? E é nisso que a gente termina. Eu quero que você fique curioso e curiosa para saber por que tem argumentação. E eu vou mostrar para você que só com imagem a gente tem uma argumentação de 30 linhas, se a gente fosse escrever. Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Encontro vocês na próxima aula, professora. Muito obrigada pela Por nada, participação. Carla. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem ligadinhos aí e respondam aí a questão da professora, viu? Bem interessante. Pois é. Próxima aula, professora, a gente começa com ela, viu? Ok. E você está convidada para a nossa aula, porque a gente vai muito falar obrigada. também dessa questão de meio ambiente. Então, agradeço a toda a equipe. Tchau, tchau. Até a próxima.